como que a gente pode, sozinho, em casa, sem necessariamente ser terapeuta, né? Uma pessoa comum, como que a gente pode fazer o básico, começar o primeiro degrauzinho para fazer uma limpeza em si, uma limpeza no ambiente, alguma coisa relacionada à proteção. Uma coisa importante que não existe pessoa preparada para isso, ou seja, todo mundo pode fazer esse trabalho, todo mundo pode se proteger, todo mundo pode limpar um campo, todo mundo pode limpar o ambiente, não tem segredo. Não tem nenhum segredo, nenhum misticismo isso aí. Só precisa, obviamente, conhecer alguns procedimentos, conhecer a natureza que nós temos, assim como seres espirituais, os dons e atributos que nós temos, e colocar em prática uma coisa que a gente já coloca em prática, na verdade, né? Já faz. Só que faz de uma forma inconsciente, vamos falar assim, a pessoa gera campos de energia, a pessoa envia campos de energia, pode contaminar o ambiente, pode mexer com os elementos do ambiente, ou seja, nós normalmente temos o poder de mexer, de interagir com todos os elementos da natureza, os elementos que estão dentro do nosso corpo, falando do corpo físico mesmo, e temos o poder mental de interferir com todo o nosso campo. E, como consequência, obviamente, mexer com o ambiente. E também, transgredendo os limites materiais, podemos, sim, interferir em todas as dimensões onde nós temos corpos, ou a nossa consciência se manifesta. Isso é uma coisa totalmente natural, que qualquer ser humano, seja ele encarnado ou desencarnado, pode fazer. O único problema que nós temos é que a gente não tem consciência disso, ou seja, não para pensar para onde vão nossos pensamentos, para onde estão nossos sentimentos, quais são os níveis que a gente possa, de campos que a gente possa gerar, e faz isso, vai, como eu falo sempre, vai tirando os tiros para todo quanto lugar, de vez em quando um tiro na esquina, né? E acaba batendo nas nossas costas. Então, assim, para mim não tem segredo nenhum. Eu sempre falo que para isso uma pessoa não precisa ser iniciada e não precisa de nenhuma hierarquia espiritual para isso. Tá? Então, isso começando claramente que nós temos o poder mental, temos poder espiritual e muito. Nós somos portadores de uma das substâncias mais importantes, né, físicas, que é o famosíssimo ectoplasma, que é a nossa força vital. Isso. E nós temos uma coisa fantástica, que nem todas as consciências do universo têm, que é o sentimento. E aqui no nosso universo, na nossa história, quem cria mesmo é a emoção e o sentimento. Exato. Então, as pessoas falam muito de formas de pensamento, né, de elementais, da criação, de tudo isso, mas o mais importante é o que a gente sente, o que a pessoa sente. Então, eu vou focar um pouco mais, não só no que a pessoa pode pensar, mas sim no que a pessoa pode sentir. Isso, até complementando uma coisa, Karina, a gente fala bastante aqui no canal que é o seguinte, muitas vezes as pessoas falam uma coisa e estão sentindo outra, e o que ela vai gerar é o que ela está sentindo, não o que ela está falando. Né? Claro que a palavra tem poder e tu pode destruir uma pessoa falando alguma coisa, como tu pode nascer uma pessoa, obviamente. Sim. Mas o grande quiz da questão criacional está no que a gente sente. Lamentavelmente, aí que está o problema, mais de 97% do que a gente tem dentro de nós estão dentro de um campo que a gente chama de inconsciente e subconsciente. Então, e como tu disse, às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas ela está sentindo outra. E muitas vezes a pessoa não controla as emoções, não controla os sentimentos, não controla a raiva, não controla o medo. Falar em proteção, falar em limpeza espiritual ou limpeza energética, seja nossa ou seja do ambiente, é falar em formas de sentimento, em aquilo que a gente
sente. Então, para eu me proteger, ou para eu poder limpar, né, meu campo, eu tenho que ter consciência disso, né? E eu tenho que trabalhar esses campos, que na verdade são campos de energia, impregnados com uma emoção, para poder limpar toda a minha estrutura consciencial e, obviamente, ficar mais leve, porque a gente não vai zerar, né, os sentimentos, Claro, obviamente, claro. Então, desequilibrados. é atingir um equilíbrio, né? Faz Controlar os parte. picos e os vales, né? Mas a pessoa é autossuficiente, nós somos autossuficientes. O nosso corpo físico é autossuficiente. É Exato. claro, a gente já chegou a uma deturpação muito grande, mas é autossuficiente. Então a gente não precisa de Deus para se curar. Isso tem que ficar muito claro. É o ponto de partida da libertação, né, da pessoa, para ela assumir sua própria responsabilidade e saber que ela tem em si as ferramentas, as substâncias, a força espiritual e mental para ela mesma poder se alinhar e se libertar. É fundamental isso. Para mim, essa é uma do propósito, assim, qual é a melhor proteção? Quais são as melhores técnicas que existem de alinhamento e de equilíbrio? É isso, entende? É isso, a consciência de que vocês têm tudo para poder fazer esse trabalho e que vocês não podem dar esse poder para ninguém, tá? Perfeito. Podem ter pessoas que auxiliem, né, que direcionem e que ensinem, né, como funciona tudo isso, mas praticamente, eu sempre falo assim, a gente ajuda muito as pessoas, mas é a própria pessoa que ela consegue virar a Exatamente. chave e abrir as portas do seu coração. É a própria pessoa. A base de tudo é entender que você é suficiente, que você não precisa de nada externo, nem de ninguém, você tem tudo dentro de si. A frase que você disse, você não precisa de Deus para se curar. Por quê? Porque nós somos fractais da fonte, nós somos a fonte. Nós somos esse Deus que a gente fica procurando fora da gente. Né? E é fundamental que a gente tenha maestria sobre o máximo possível, né? E que a gente não consegue ser 100% dono da nossa mente ou dono das nossas ações, mas a gente tentar o máximo possível racionalizar para ter o máximo de controle, digamos assim, do que a gente pensa, ou no momento que a gente consegue identificar que a gente está tendo um pensamento de baixa frequência, alguma coisa que não agrega, a gente para e fala assim, oh, poxa, isso aqui não me serve, né? Deixa para lá. Eu sempre falo no pensamento negativo, cancela, pensa uma coisa positiva, vida que segue, né? Aquele princípio da cocriação. Esse é o básico. Não existe o que a gente vai falar daqui para frente de limpeza, mercado, se não tiver o básico, que tomar as rédeas da própria vida, do próprio corpo, da mente, né? Que na verdade a gente, desde que se conhece como humanidade, nós fomos, pelo menos nessa última civilização, nós fomos totalmente manipulados em todos os níveis, e essas manipulações ou esses conceitos que foram, né, incutidos na humanidade acabaram ficando presos no nosso DNA, né, obviamente. Então é difícil para uma pessoa, não é fácil se libertar do medo, e é fácil a gente falar, não, tudo bem, né, mas a gente tem que tentar, pelo menos, porque assim, nesse momento nós não temos muita escolha, as escolhas são poucas, né, e também a gente não tem muito tempo. Eu sei que as pessoas estão ouvindo isso já há 2 décadas, né? O tempo acabou, já não tem mais tempo, né? Porque até eu estou cansada, mas é real, porque o nível a profundidade da situação que nós estamos vivenciando hoje, tá? Existem muitas formas de ver ela, tá? Existe uma forma superficial, uma forma assim, a gente às vezes não quer nem ver, não querem saber o que está acontecendo. Eu também faço isso, vista grossa, né? Vista grossa, para a gente não se envolver com essas energias, mas para aquelas pessoas que têm um comprometimento com todo esse projeto, né, de poder levar pelo menos algo, né, para aportar nesse momento para as pessoas, existe um grande buraco, né, um buraco Sim. mais fundo do que a gente pensou alguma vez, se imaginou. Então, assim, existe um pouco assim no discurso que a gente tem com essas pessoas, né, aquelas pessoas que estão dentro desse caminho, um pouquinho mais exigente, né, um pouquinho mais puxado, né, para que essa pessoa realmente acorde, para que essa pessoa tome as rédeas da sua vida mesmo, e ela se some, de alguma forma, as pouquíssimas pessoas que têm a capacidade, a oportunidade, né, condições para realmente poder ancorar, trazer alguma
alguma coisa boa. Então, a situação é essa. Então, quando a gente fala nisso, eu acho que de limpeza e tudo mais, eu acho que a gente primeiro tem que ter essa consciência do poder que nós temos, porque isso vai quanticamente trazer uma movimentação no nosso campo muito grande. Eu sempre falo nos meus cursos, quando a gente tem consciência, sabe, né, de todo o movimento quântico que existe dentro dos nossos campos, de energias, de ectoplasma, da força do sentimento, da emoção, da fé, da criação, tudo isso, quando a gente vai fazer alguma coisa para nós, ou vai fazer alguma coisa para uma outra pessoa, a movimentação de energias é muito superior a uma pessoa que não tem essa consciência ou não sabe como funcionam as coisas. Por quê? Porque eu estou colocando toda a minha intenção, conhecimento e focando nisso. E quando a gente chega a esse sentimento que eu sempre falo também assim, que é de compreensão, que leva a uma misericórdia, aquela palavra que às vezes se vincula com uma história religiosa que não tem nada a ver, a gente consegue mexer na coesão molecular da matéria, nós temos esse poder de mexer. Nós fazemos isso continuamente, dentro do nosso corpo de estrutura física, como também em outros níveis. Então, se a gente conhece e sabe esse poder, qual é o problema? Por que a gente não pode? Por que a gente tem que pedir permissão? Por que a gente tem que estar, né, o tempo inteiro atrelado a outras coisas? A gente pode fazer isso com a gente. Né? Basta, claro, tem que ter o conhecimento, informação, tem que ter, né, uma série de coisas. Mas para aquelas pessoas que já têm muitos cursos feitos nessa área, gente, essas pessoas têm condições totais de fazer todo esse trabalho, de se alinhar e de começar a despejar o medo, porque o principal aqui, a matrix da Terra, está fundamentada em duas coisas, na dor e no medo. Não tem como não sofrer aqui, né? É triste, tá? E as pessoas se conformam com isso, não, Deus quis assim, ou é meu karma por isso, ou aquilo, ou outro, e a gente está tapando o sol com a peneira há milhares e milhares de anos.